Olá, meu nome é Rui Nóbrega e hoje o tema desta apresentação é Por que eu perdi com robô hoje? Este é apenas o título. Hoje, dia 10 de novembro de 2022, eu não perdi. Mas é apenas uma aula de se você perder, o que aconteceu, por que perdeu, o que deu errado. Então vamos pegar aqui um setup. Este daqui, por exemplo. Se você for aí no meu canal e ver o resultado de ontem, lá está resultados do dia 9, resultados do dia 8, você vai ver que eu estou mostrando os resultados. E aqui, Thor, você verá que aqui está Thor 2. Ontem, anteontem, eu rodei Thor 3. Como que funciona este setup? Nós temos aqui uma média, essa linha azul. Então, nós programamos que, saindo da linha azul, se o movimento vai até lá em cima e bate na linha amarela, o que é a linha amarela? A linha amarela é a marcação de 180 pontos. E ontem e anteontem eu trabalhei com o Thor 3 DX200. Essa linha, ao invés de estar aqui, estaria 20 pontos mais para cá e esta amarela 20 pontos mais para cá. Ou seja, um canal maior. O que é o canal? É essa distância entre as duas linhas amarelas. Quando ocorre um movimento, como aqui nesse candle vermelho, que o movimento caiu, ou seja, o mercado foi para baixo, bateu aqui na linha amarela, ou seja, passou um pouco dos 180 pontos, nós entramos na operação dizendo que o mercado vai voltar. Ele ainda andou mais um pouco, ele aqui colocou um aumento. Você vê que aqui, ó, ele aqui entrou, aqui ele pôs um aumento de posição, uma seta para cima. E aí ele subiu e saiu. Aonde mais? Aqui ele veio, atravessou de novo a linha. Ou seja, se eu hoje tivesse rodado com o DX200, estaria mais acertado para hoje. Porque ontem eu rodei anteontem e os movimentos não batiam lá. Só que hoje, dia 10 de novembro de 2022, nós tivemos várias notícias de dois touros. Às 10h30, três notícias de 3 touros, sendo uma CPI, Índice de Preços ao Consumidor Americano. Esta notícia está sendo, em 2022, a mais forte, que causa maior volatilidade. Foi às 10h30. Então, nós vamos voltar lá às 10h30. Então, foi por onde? Aqui, mais ou menos. 10h25. Olhem só isto aqui, gente. Olhem isto aqui. Foi lá em cima, com certeza entrou, não sei onde aqui, saiu, mas vejam, neste movimento de 10h30, eu estava com meu robô desligado. Se nós olharmos aqui, ó, olhem aqui, ó, acompanhe o cursor aqui, ó. Aqui tem um chapéuzinho, vamos clicar aqui no chapéuzinho. Pronto, apareceu aqui, isso aqui são os parâmetros do robô. Então, aqui em cima, estratégia afastamento DX, relógio de operações ligado, começa 9h20 até as 15 horas. Eu não deixo nunca rodar até as 15, 14 horas eu estou desligando, porque o mercado depois das 14 começa a ficar lento. Então, mas aqui embaixo nós temos uma função horário de intervalo de negociações. Às 9h45 eu parei o robô, ou seja, começou 9h20, eu deixei rodar alguns minutos. Das 9h45 às 11h11, ele voltou a operar.
Só que eu tenho setups que eu coloquei para começar a voltar 11:11 este, 11:15, 11:30. Por que essa diferença? Eu vou voltar, não é tudo igual? Não, porque este setup aqui, ele tem um stop, vamos ver aqui embaixo, de 1.500 pontos. 1.500 pontos com vários aumentos de posição. 1, 2, 3, 4. 1.050 pontos. Então, se andar 150, eu entrei lá no DX 180. Se ele andar contra a minha operação 150 pontos, eu vou colocar mais um contrato. Se ele continuar andando até 450 pontos, ou seja, aqui eu já estou a 450 pontos depois dos 180, eu ponho 3 contratos. Se ele continuar andando até 750, eu ponho 9. Se ele continuar andando até 1050, 27. E aí eu saio com 10 pontos. Vocês veem que o gain deste robô é 50 pontos. Quando chega aqui eu já ponho 40, aqui eu ponho 30, aqui eu ponho 20 e aqui eu ponho 10. Porque quando chega aqui eu quero logo sair o mais rápido possível. E nós aqui já estamos com 27, 36, 39, 40, com um contrato que entrou com 41 contratos. Então eu prefiro sair logo 41 contratos ganhando 10 pontos e sair fora da operação do que querer muitos pontos e ficar enganchado. Como isto funciona na prática? Se o robô, por exemplo, aqui, ele entrou aqui dizendo que sobe, aqui aconteceu, ó, aqui está a seta azul, mas ele continuou, aqui ele põe outro contrato, outro aumento, aqui ele fez outro aumento, e aí ele saiu. Então ele entra aqui dizendo que vai, mas ele continuou, faz outro aumento, então põe mais um contrato aqui com 150 pontos. Continua andando com mais 450, ele vai entrar. Mas se eu tenho um robô, como por exemplo, Havaí G3 longo. Este robô aqui, eu tenho uma versão de 1050, eu vou até colocar aqui, eu vou abrir aqui arquivo, novo gráfico, BMF, WinZ23, vamos abrir aqui um novo gráfico, agora eu vou pegar aqui ó, no campo esquerdo, clico com o botão esquerdo do mouse, arrasto o robô para cá, se então um quadradinho, solto, venho aqui do lado direito em abrir, setups, Havaí aí, esse aqui. Pronto. Este robô tem um stop de R$ 1.080. Este valor aqui é a soma do caminho que eu percorro, que eu estou protegido, então eu escolho um caminho que eu vou me defender, como aquele outro robô que eu acabei de mostrar para vocês, o Thor. Ele, quantos pontos é o stop? 1.500 pontos após o 100. Então, quando eu entro com 180, posso andar mais 1.500 contra. Saindo do ponto zero, que é a média azul, então 1.500 com 180, 1.680 pontos. Só que o mercado, ele anda e volta. Anda e volta. Agora aqui ele anda e volta. Agora vamos ver aqui daqui de cima, por exemplo, se entrou aqui até aqui embaixo, quantos pontos andou? 1.900. Mas este robô não estopou. Como é que eu tive um percurso de 1.900? Por quê? Porque ele entrou aqui e voltou, saiu aqui. Aqui em algum momento, aqui ó, ele entrou de novo e saiu aqui. Aí ele entrou aqui e saiu aqui. Aí ele entrou ali em cima e saiu. Saiu aqui. Aqui ele entrou, saiu ali. Aqui ele entrou, saiu ali. Aqui ele entrou, saiu ali.
Aqui ele entrou, saiu ali. Agora, se a gente pega uma pernada que entra aqui e vai até lá em cima, talvez você vê, não parou para recuar em nenhum momento. É aqui que nós temos que entender que quando eu entro em uma operação, eu talvez tenha que lhe dar 1.900 pontos. Eu não suportaria aqui. Só que aqui eu estava desligado. Porque 10h25, eu desliguei 9h45, liguei 11h11. Onde eu fui... Aqui então nós fomos ligar depois. Então agora vamos ver o Avaí. Este daqui, ele tem um stop. Vamos aqui ver o stop. 1.000 pontos. É possível rodar um robô de 1.000 pontos em um dia de juros do Fed, rolagem, payroll e CPI? Não. Não pode. Não aguenta. Então não adianta a pessoa falar, pô, mas eu pus o setup, mesmo que você entre conservador. O que é conservador? É quando você usa o setup maior, número 3. O que é número 1? Número 1, por exemplo, do Thor, eu entro com DX 150 no número 1. Com o DX número 2, eu entro com 180, ou seja, o DX número 1 entraria aqui, 150. O DX número 2 seria aqui, 180. O DX número 3 seria aqui, 200 pontos. Ou seja, eu vou ter que esperar um distanciamento, uma distorção maior para entrar na operação. Só que, se o meu setup... Quando a gente faz um setup, a gente faz por preço. Este daqui é 1.000 pontos. E eu já estou me esquecendo que eu coloquei este de 1.080. Que o stop dele não é 1.000 pontos. O stop desse daqui é aqui, ó. Olha o cursor. 850 pontos para estopar. Num dia de CPI, rolagem, ele anda 850 pontos, muito fácil. Vamos ver este candle aqui. Olha esse candle aqui, ó, a vela aqui, o pavio, ó, o pavio. Quantos pontos tem esse candle? Esse candle tem 373 pontos. Se nós pegarmos um movimento, vamos ver qual... Vamos ver um movimento das 11 horas, 10h30, né? 10h30, porque às 10h30 era a notícia, mas às 11 horas tem a abertura do mercado americano. Aí você vai lidar, vamos ver aqui, por exemplo, como é que funciona este robô. Esse robô é de duas médias. Então nós temos aqui, ó, uma média, uma linha azulzinha e uma vermelha. Ele tem que andar até a primeira linha, atravessar, e ele só entra dentro deste canal. Por exemplo, aqui, se ele andou essa linha roxa aqui lá para cima, quando ele cruzou, cortou, atravessou com tudo o canal, ele não entra em operação, não entraria. Então quando ele atravessa aqui, ele só vai entrar dentro desse canal, aqui dentro. Então ele tem que ficar aqui. Pode acontecer de em um momento ele parar um pouquinho aqui, continuar, aí eu entro em operação. Mas se for uma vela que vá de uma vez, você não entra, porque ele cortou sem dar tempo, porque aí o seu robô tem que emitir o mandado, a ordem. O BMF, o XP, o Genial, eu quero comprar, quero comprar um contrato. Até que a Genial, o XP, o Clear, o Modal, pegue a sua ordem, transmita para a BMF e execute a ação, demora alguns milésimos de segundo. E quando a vela atravessa muito rápido, não tem esse tempo. Então você acabou que não entrou. Mas neste dia aqui hoje, vamos ver aqui. Se você entrou por aqui em algum momento, que é, por exemplo, aqui, ó. Você veio aqui, ó. Aqui, tá vendo? Você veio aqui. E aqui você entrou, porque assim, teve uma vela. A vela chegou aqui. Você entrou aqui, porque esse robô é de tendência. Você chegou aqui e o seu robô disse o seguinte: eu vou entrar, olha aqui a vela azul, olha a seta azul. Eu vou comprar, né? Aqui essa vela subiu. Esta outra subiu. Subiu a segunda vela.
alcançou aqui o canal. Ele comprou. Que ele é de tendência, aquele outro Thor é contra a tendência. Quando bate ali, ele diz que volta. Este, quando bate, ele aposta que continua. Só que como nós tivemos esse movimento até aqui, chegou aqui, ele voltou, ele despencou. E aí, o que acontece? Você não tem... Quantos pontos andou? 1.178. 1.200. Olha o pavio ali. Olha o pavio. O pavio está aqui. 1.272 pontos. Eu não estopei com este robô, que o stop dele é 1.000 pontos. Mas se você rodou com este, você pode ser estopado. E pode acontecer, veja bem, pode acontecer de o robô, quando chega aqui, o robô manda a ordem, quero sair da operação. Mas também quando essa ordem é enviada para a corretora, até que a corretora execute e você saia, se você continua em operação, porque demora alguns milésimos e o movimento está forte, pode alcançar o seu stop mesmo você tendo enviado a ordem para que você queria sair. Então a fila de booking pode acontecer disso acontecer. Por isso, para nós operarmos em dias de força, nós precisamos pensar muito no que nós vamos fazer. Se não, por exemplo, aqui você entra dizendo que ele vai subir e ele volta. Olha só, aí volta tudo isso. E você tem que contar. Olha, se eu aumentei aqui o tamanho para você. Olha o tamanho da vela. Olha o quanto isso andou. Imagina com um robô de 1.080 pontos, que ele entrou aqui, ó. Ele entrou aqui. E vai que vai. 1.200 pontos. Com um robô de 800 pontos não vai aguentar. Agora vamos falar de coisas boas, né? Everest 2. Vejam este setup. O dia não foi brincadeira. Eu vou colocar lá às 10h30 para que vocês vejam que o dia foi tenso. Olha aqui às 10h25, a notícia foi 10h30. Vejam esta vela. Mas, tirando este momento aqui e aqui, que estava 10h31, foi a hora da notícia, né? E depois aqui nós já vamos para a abertura do mercado americano. Abertura do mercado americano, todos os dias você tem que se preocupar com ele. Todos os dias o mercado americano abre às 11 horas e todos os dias nesse horário tem a possibilidade de movimento muito mais brusco. Quando isso acontece? Todos os dias. Mas então eu rodo o robô número 1 o tempo todo para este movimento, desde que este robô tenha um stop, uma distância para eu percorrer que eu acredito que consiga naquele dia. Por quê? Porque cada dia tem uma força. Hoje, 10 de novembro de 2022, tem pessoas, eu fui ao centro ontem e eu vi pessoas que parece que não sabem o que está acontecendo. O Brasil tem uma guerra política. Os quartéis estão milhares de pessoas todo dia na frente de todos os quartéis do Brasil, caminhões parados, e tem gente que parece que não sabe o que está acontecendo. Isso mexe com a economia. Nos Estados Unidos, a turma do Trump venceu as eleições essa semana da Câmara do Senado, dos deputados. Isso vai haver troca. Hoje, o governo lá era de maioria Biden, agora vai ser maioria Trump. Então temos expectativas nos Estados Unidos, temos expectativa política no Brasil. Temos hoje o índice de preço ao consumidor americano foi anunciado 10h30, abertura do mercado 11 horas. Gente, que tipo de setup eu tenho que colocar? Se a gente tem que ir de canhão para esse dia. Mas então eu vou pôr o nível 3. Não é assim. Nível 3 de um robô de tendência, eu acabei de mostrar lá, não vou voltar. Você entra lá no fim, ele já está voltando. Robô de tendência é para se rodar em dias calmos, que ele bate ali, anda um pouquinho e volta. Bate ali, anda um pouquinho. E em dias de muita tempestade, robô de tendência é péssimo. Não podemos rodar, por exemplo, eu vou rodar robô nível 2 e 3 contra a tendência. Ótimo. Por quê? Porque se não bater lá, eu entro, vai voltar, eu vou ganhar. Agora, robô
de tendência, ele bate ali. Como ele é de tendência, se ele bater, ele vai apostar que sobe. E o movimento que está para acontecer depois de uma distorção, o próximo movimento qual é? Contrário. Se eu andei até ali, eu vou voltar. Se eu andei até lá, eu vou voltar. Então, robô de tendência, quanto menor, melhor. Então o robô de tendência 1 seria o melhor. Mas para ser o melhor, nós precisamos também ir rodar sempre o 1. Você precisava ter um stop de 2, 3 mil pontos, porque nem sempre você vai com o robô de 800 pontos aguentar. Se entrar aqui, por exemplo, pode não aguentar. Então o robô tem poucos pontos para oferecer aos usuários uma oportunidade de operar com pouco capital, mas tem que entender que é robô para dias lentos. Em dia lento ele é maravilhoso, ele bate ali, sobe um pouquinho e faz dinheiro. E quando ele está acima, na tendência, o que é interessante na tendência? Ele entrou aqui, subiu, fez um gain. Se ele saiu e continua após a média, ele entra de novo e faz outra operação. E se ele sair e ainda estiver aqui em cima, ele faz outra operação. E isso é a parte boa. No robô contra a tendência, quando bate ali, volta, saiu, fez uma operação só. O robô de tendência, ele pode fazer 2 ou 3. Mas se eu entro robô 3 com muita distorção, ele já está para voltar. E aí a gente perde. Agora vamos ver aqui, por exemplo, Bahamas. Veja que este robô, eu vou mostrar aqui como for. Olhem, onde está o risco? O risco está... O perigo está quando ele atravessa todas as linhas. Ou seja, ele fugiu da normalidade. Vamos ver este robô desde a hora que abriu o mercado. Abriu o gap aqui, não estava operando. Ele começou aqui, acho que começa a operar 9,10. Bateu na média, entrou, saiu. Bateu em cima, voltou, 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 saiu. Bateu aqui em cima, voltou, saiu, bateu aqui embaixo, saiu, bateu em cima, saiu e parou. 9,44, tá vendo aqui, ó? 9,42, aqui 9,44, parou. Eu desliguei aqui, ó, 9,45. Daqui você vai ver que agora vai ficar um tempo, ó, sem operação. Porque eu desliguei 9,45, me prevenindo da notícia das 10h30. E que horas eu coloquei para este robô voltar? Vamos ver. Porque eu não gosto de que fique no ar o que a gente faz. Então vamos aqui, horário de intervalo. Ah, não. Gente, esse robô começou 11h30. Olha aqui, ó. 11h30. Esse robô começou a rodar 11h30. Eu não coloquei antes. É que o que acontece é que, como eu rodo vários setups, as setinhas de um marca no outro. Nem sempre são todos desse daqui. Mas então essas setinhas que fica aqui, às vezes, deste aparece nos outros gráficos. Mas vejam bem. Durante o dia... Opa, travou. Vamos agora ver aqui como é que foi após as 11h30. Vocês veem que à tarde, em nenhum momento quase, este robô, ó, ele operou bem até... Ó, ele operou pouco. Ele operou aqui, ó. Ele aqui fez muitas operações. Ó, entrou, saiu, entrou aqui, ó. Ele aqui entrou, pegou aumento, aqui fez vários aumentos, saiu. Foi aqui que ele começou a operar. 11h35, ó, vocês estão vendo? Ó, aqui, ó. E daqui a aqui, ele fez R$470. Depois, vamos ver se tem mais operações. Vejam, o mercado, ó, este setup, ele não alcançava este canal. Ele só opera se alcançar este canal. Não alcançou mais. Então, se você hoje, você é usuário, usou um setup, vamos pensar que você perdeu. Aí este setup aqui, ele rodou, ó, nenhum momento, aqui ele chegou ali, ó, atravessou. Se atravessa,
mas já 16h20, também já parou de rodar. Ele para cedo este setup. Vamos ver outro. Bahamas. Que horas começou o Bahamas? Início 11h30. Das 11h30 às 13h50. Começou 11h30, parou. Ele já para sempre 11h50, só que começa aqui 9h40. O horário normal dele começar é 9h40. Hoje, devido às notícias, coloquei 11h30, parando esse horário. Quanto fez? R$280. Vejam que quantos riscos você correu aqui. Em que momento ele atravessou com força, deixando você exposto? Nenhum momento. Olha, todos os candles aqui dentro da normalidade. Vamos para outro setup. Kamikaze 1 DX6, ele é média 3 DX6, 100 DX por horário ligado, que este setup tem DX por horário, quer dizer, depois de um horário passa para usar DX5, depois usa DX4, depois usa DX6. Quando este robô foi feito, foi lá pelo mês de abril do meio do ano, nós estávamos com uma força de mercado baixa. Aí eu chegava meio-dia, ninguém operava mais, todo mundo reclamava que não fazia dinheiro. Aí eu fiz o setup com DX menores à medida que a tarde ia enfraquecendo. Mas hoje, com a política, o mercado está turbulento o dia inteiro. Não pode usar DX por horário. Então veja bem, mas Kamikaze 1, R$530. Mas vejam, gente, eu quero que vocês vejam. Aqui nós tivemos este movimento. Que hora? 10h25, 10h30, né? Eu estava operando nesse horário? Não. Este robô começa. Vamos ver aqui. Tem que clicar no bonezinho ali, no chapéuzinho, e às vezes demora para abrir a aba parâmetros. E ele não quer abrir. Às vezes trava, eu rodo muitos robôs, muitos setups, então às vezes ele trava. Mas esse robô ele começa acho que 9h10, eu parei às 9h45 e voltou às 11h, eu acho que 11h e pouco também. Alguns robôs eu falei, como eu mostrei para vocês, o Thor eu voltei 11h11. Teve robô que eu voltei 11h15, teve robô que eu comecei às 11h30. Porque é diferente cada setup. É de acordo com o valor dele, que é o caminho que eu tenho para proteger. Se o valor é barato, o caminho que eu tenho protegido é pequeno. Eu não posso rodar igual a um robô Thor. Não pode. Mas olhem só, aqui ele atravessou, aqui atravessou. Vejam durante o dia. Ele batia em cima e voltava. Batia embaixo e volta. Olha só, bate em cima, volta. Bate em cima, volta. Bate embaixo. Em nenhum momento ele entrou com muitos contratos e ficou pendurado. Vejam só, aqui por exemplo, olha o caminho. Um dia de força, vocês estão vendo um dia de força, DX6, sem DX por horário, nós ele começa, não estou conseguindo abrir aqui, ele não está, abriu. Começa, ó, 9h10, mais o DX por horário dele, horário de intervalo, das 10h03, ó, os outros eu parei 9h45, este eu parei 10h03, até as 11h15. Por quê, Rui? Porque os aumentos de posição deste robô e o stop, eu vejo que ele é muito mais forte do que aquele Havaí que eu disse que é loucura rodar. Este é um robô que isso aqui é uma máquina de dinheiro, este setup. Claro que precisa saber a hora e o lugar. Eu digo, vamos pensar, você já surfou? Eu já surfei. Então, você tem, por exemplo, aquele dia que tem ondas de 50 centímetros. Tem dia que não tem onda nenhuma. Tem dia que tem onda de 1 metro. Tem dia que tem de 2. Tem dia que... Agora, você surfa lá em Santos em onda de 1,5 metro, 2 metros. 2 metros é difícil. 1 metro, 1,5 metro, 1 metro e meio. Aí você pega e vai no Havaí e entra lá no mar com onda de 5 metros, 10 metros. É a mesma coisa. Eu nunca vou morrer numa onda de 1,5 metro.
mas eu posso morrer numa onda de 10 metros. E tudo é onda e tudo é prancha. Mas é diferente. Assim são as ondas do mercado. É tudo onda, mas é diferente por causa da força. Você tem que ver que não é a mesma coisa enfrentar uma onda de 1,5 metro ou uma onda de 10 metros. Então aqui ele começou às 11h15 e se deu muito bem na minha escolha de hoje. Coloquei o 1 com DX6, média 3, DX6, não é fácil. Aí você precisa estudar, precisa fazer backtest. E você vai, quando você liga um robô, é igual você ir para o cassino. Você pegou ali R$1.000, vai jogar baralho, você vai, aposto 100. Se eu perder, eu posso jogar mais 10 rodadas de 900. Eu tenho mais R$900 para rodada. 9 rodadas de R$100. Então eu perco, eu ganho, eu perco, eu ganho. Eu tenho que ganhar mais do que perder. Mas sim, existe o risco de perder. Mas se eu tiver medo de perder e ficar fazendo R$50 saiu fora, faço 30 saiu fora, e um dia eu perco 3.000, eu nunca vou conseguir pagar. Eu preciso entender que eu preciso entender o robô, testar o robô, ter o dinheiro para rodar, que precisa ser 3 vezes o valor do setup. Eu não posso perder e ficar sem dinheiro. Eu estou rodando um robô de 2.000, eu tenho 2, perdi e fico com 0. Não pode. A corretora nem deixa você rodar um setup de 2.000 se você tiver 2.000 na conta. Você tem que ter 4 para rodar 2. Mas eu acho que você precisa ter 3 para rodar 2. Porque se ainda você perder, você ainda tem 2, ainda sobra mais 2 de capital, igual jogar baralho. Mas você sabe que vai ganhar mais do que perder. Olha em um dia de hoje, bate em cima, volta, bate em cima. Onde que este robô ofereceu algum risco hoje? Onde? E aí você olha aqui, você vai fazer backtest amanhã, e aí você tem medo de entrar no dia seguinte. Mas aí você não vai conseguir fazer dinheiro. Você precisa entender ou acreditar nas notícias. Notícia de 3 touros, 3 notícias. Abertura do mercado americano foi paulada. Foi. E hoje nós estou mostrando o que aconteceu. Sobrevivi a todos. Este foi o que eu coloquei. Hoje eu rodei menos robôs que nos outros dias. Arma X não dá para rodar. Garfield impossível. Dubai que eu estou testando, que é robô de média, não tenho. Aqueles robôs, eu não consigo ter estatística para eles. Qual é o melhor setup para rodar? Eu prefiro contra a tendência. O robô de tendência eu coloco em dias fracos. Porque se ele bater na linha, eu às vezes consigo fazer 2 operações. Porque o robô de tendência vai bater e voltar a fazer uma. O robô de tendência bate e consegue fazer 2. Porque ele anda um pouquinho mais, sai, ainda anda um pouquinho mais, sai outro. Mas isso para dias fracos. Dias fortes, nem pensar robô de tendência. Então, o tema deste vídeo é: por que eu perco com o robô? Será que ficou claro que a estratégia é sempre sair da média, bater na linha e voltar? Se o mercado está fraco, você vai usar DX menor. Se o mercado está forte, você vai usar DX maior. Como eu sei se o mercado está fraco ou forte? Baseado nas notícias. As notícias não mentem. Então, payroll, rolagem vai ser forte? Vai. Pode acontecer de não ser, mas as chances de ser são muito maiores. Então, eu não brinco. Usa o intervalo de horário, não opera nesse horário, e usa um setup adequado. Posso, em dias de rolagem, payroll, juros do Fed, Jeremy Powell falando rodar robôs com poucos pontos de stop, como New York, Havaí? Não. Mas um Thor, deixa eu ver, eu não sei se eu rodei hoje. Sonic. O Sonic, não sei se vocês prestaram atenção, Sonic 2, DX6, 100 DX por horário. Este robô, o Kamikaze, é média 3 DX6. E o Sonic 2 é média 3 DX6. Qual a diferença? É que este aguenta mais caminho. Ele é de R$4.400.
Ele aguenta um percurso maior. Vocês veem aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Esse robô é de dólar. Depois eu vou mostrar no índice que aconteceu às 14h30 mais ou menos. Então este robô aqui, ele é como se fosse o kamikaze mais resistente, porque ele tem um stop maior. Então se eu rodo o kamikaze hoje, amanhã vai ter, eu acho que não é muito bom, talvez eu rode este aqui aguenta um pouco mais. Mas este fez R$290. Também liguei de manhã, desliguei na hora da notícia, voltei que horas? Vamos ver que horas este voltou. Vocês vão ver que não são todos, ó, começou 9h20. Vamos ver o intervalo. Intervalo 9h45 eu parei, voltei 11h30. Neste robô, que é muito mais resistente, eu apostei em voltando 11h30. E o kamikaze, cadê o kamikaze? Aqui, eu acho que voltei mais cedo. Por quê? Porque ele tem o número de contratos que eu coloco nos aumentos, são mais contratos, fazendo com que ele volte mais, fique com o preço mais perto da saída. Vamos ver aqui que eu me esqueci. Eu voltei este 11h15. Então é tudo escolha, gente. Você vai ali, você vai escolher as cartas que você vai jogar. E você precisa estudar. Então aí você vai falar. Mas quando você compra o robô, esses setups são os que eu uso. E eu dou para vocês de exemplo. E eu estou mostrando aqui que eu vario eles todos os dias. Aí eu faço o curso ensinando vocês como que eu interpreto para vocês fazerem as mudanças. É responsabilidade de vocês aprenderem a fazer as mudanças. Se você perder, por exemplo, hoje, eu rodei este setup, eu ganhei, você perdeu. Você errou. Rui, mas o que eu errei? Eu não sei. Vai nas aulas, volte às aulas. Hoje, por exemplo, eu acabei de dizer, quem rodou setups com 1.000 pontos de stop na hora da notícia é suicídio. Não foi erro do setup, não foi erro de nada, porque aquele setup foi feito para um momento de mercado e um dia que ele faz muito dinheiro. Mas todo dia posso pôr o mesmo robô? Não. Posso rodar o Avaí sempre? Não. Nem kamikaze sempre. Tem dia que eu vou colocar o kamikaze DX7, DX8. E por que hoje eu coloquei o C? Porque eu não rodei no horário de pico. Tem dia que eu deixo ligado para atravessar a notícia, aí eu ponho lá DX8. E aí, ou então eu não rodo o kamikaze e deixo só o Sonic, que tem um stop maior. Então qual é o stop? Qual o stop deste robô aqui, Rui? Vamos ver o stop deste robô aqui. Você pode estar vendo este vídeo hoje e não ser um usuário, então você não está sabendo do que eu estou falando. Este robô aqui, ele stopa em 48 pontos, tá vendo aqui, ó? Stop loss 48. Vamos ver então o Sonic. Sonic. Vamos ver onde que está os Take Profit. Horário de entrada, ligado. Stop loss em pontos, 60 pontos. De 48 para 60 são 12. 12 pontos no dólar é ponto para burro. É um caminho muito grande. Veja bem, ele entra na média 3, então tem que andar. Ele tem que andar 6 pontos. Olha aqui. Aqui não alcançou. Não alcançou que essa linha é 6 pontos. Para você entender o que são 6 pontos. 6 pontos é o caminho da média azul, essa linha amarela. Olha quanto tempo aqui ele encostou. Aqui, claro, 17,58 não entrou em operação. Mas olha só aqui, quanto tempo ele passou sem andar 6. Então, imagina que ele andou tudo isso. O robô estava com 48 pontos aqui, ainda teria mais 12. 12 é o dobro dessa distância da linha azul aqui. Vai chegar lá embaixo para estopar. Então, quando o kamikaze encerra, o outro ainda vai mais longe, para ter tempo de voltar, ter fôlego. Aí a escolha é de cada um. É preciso entender o que? Eu vendo um software que você vai ali, digita
Em vez de você ficar, é que nem o cortador de grama, ao invés de você cortar a grama, você pode usar o cortador de grama. Ao invés de você ficar na frente do computador o dia inteiro operando, você programa, ele vai executar tudo para você. Mas você é o executor. E se perde, você é 100% responsável pela sua escolha. Não pode comprar o robô, eu estou dizendo aqui, você não pode comprar o robô, usar o setup e chegar depois, mandar um e-mail no grupo e falar, eu perdi. Não faça isso. Naquele dia que você perdeu, alguém ganhou. Quando você perde, você está dizendo, eu errei. Mas você não pode ir lá dizer, não pode fazer isso. O erro é seu. Porque quando você diz eu errei, você está pensando que está culpando a quem? A mim? A escolha foi sua. Ui, mas o setup foi assim. Não, eu dou o setup e ensino você. Eu acabei de fazer esse vídeo te mostrando o que você precisa entender e fazer para entrar em operação. A responsabilidade quando ligar amanhã é 100% sua. Errou, volta às aulas, estuda, aprende e pergunta. Estuda, aprende e pergunta. Estuda, aprende e pergunta. O culpado sempre será você de não executar corretamente. Este ano de 2022, se eu voltar e olhar, todos os erros foram culpa do usuário. 100%. Não teve um erro que foi. Até porque o robô não pensa. O robô executa o que você programa. Então, gente, vou terminar esta live aqui. Qual é o nosso tema? Por que eu perdi com o meu robô hoje? Veja, reveja, veja e reveja. Meu objetivo é ensinar você a operar com robô. Eu opero há muitos anos e o número de perdas que eu tenho, eu já perdi bastante dinheiro operando bastante dinheiro. Mas eu nunca coloquei dinheiro para fazer dinheiro no mercado. Como assim? A gente começa com pouco dinheiro. Então você pega 5 mil reais, roda um robô de 2. Você vai rodar com aquele robô de 2, pode estar acertando tudo, maravilha. Não coloca outro até você fazer seus 2. Tira seus 2. Continua rodando com um robô só. Vai ganhando. Ai, perdi. Aí continua. Aí ganhou. Aí perdi. Vai indo. Até fazer mais 2. Você tem que começar com 5. Fazer 5, se você não conseguir fazer 5 transformar em 10, e se você pôr 5 e perder 5, se tivesse colocado 50, teria perdido 50. O volume de dinheiro que você põe não melhora a sua assertividade. Ou assertividade, desculpe. Assertividade. O mais capital não torna você melhor. Na realidade, a gente tem que ser muito bom para rodar com pouco dinheiro. Então, rode com pouco dinheiro que você vai se melhorando como trader. Aí, à medida que você for aprendendo, depois você vai com o dinheiro que você comece com pouco e vai aumentando com o dinheiro que vai ganhando. Não me ponha dinheiro para perder na bolsa de valores. Ponha pouco e faça muito com o dinheiro do mercado. Então, está ficando muito longo. Espero que eu tenha me feito compreender. E se tiverem dúvidas, estou 100% à disposição, perguntem. Se vocês me fizerem algumas dúvidas que eu veja que é coerente, várias pessoas têm a minha dúvida, eu faço outro vídeo falando sobre essa dúvida. Obrigado e até o próximo vídeo.